E a gente começa essa edição movimentando já a nossa reportagem com a informação de que o Banco de Brasília entregou ao Banco Central um plano para recompor o capital da instituição depois dos prejuízos bilionários deixados pela liquidação do Master em novembro do ano passado. O aporte total só será definido após o fim das investigações que apuram o tamanho do rombo no BRB. Em outra frente, o Fundo Garantidor de Créditos informou que já foram pagos 36 bilhões de credores. Nossa repórter Suane Guerreiro está chegando com os detalhes ao vivo. Fala, Suane, bom dia para você. Bom dia, Roberta. Quem nos acompanha exatamente no último prazo, nesta sexta-feira, o Banco Regional de Brasília encaminhou ao Banco Central este documento, um plano de capital que prevê ações para os próximos 6 meses nessa tentativa de recompor esse recurso que foi perdido aí nesse prejuízo durante essas negociações para a compra do Master pelo BRB. Então, são pelos próximos 6 meses e o SBT News apurou o seguinte: alguns pontos deste plano que prevêem, por exemplo, ações como empréstimos com bancos privados, estruturação de um fundo de investimento imobiliário com posses do governo do Distrito Federal, também um crédito junto ao FGC, ao Fundo Garantidor de Crédito, e uma solução de mercado que seria a venda de carteiras do Master, que, segundo este documento, já teriam até algumas instituições interessadas. Como você bem colocou, este prejuízo ainda está sendo contabilizado e deve ter um resultado aí com o fim dessas investigações. Portanto, o BRB não colocou ali de quanto seria, então, esse prejuízo, nem quanto teria que, fazer ali, ter um aporte ao longo dos próximos meses. No entanto, já tivemos aí, com base já no início dessas investigações, inclusive do depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, de que o BRB teria tido um prejuízo de pelo menos 5 bilhões de reais com esta transação. Como você bem colocou, também tivemos outros desdobramentos deste caso Master. Ontem também o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, fez uma atualização em relação aos valores que estão sendo ressarcidos aos credores. Então, tivemos aí, de que a informação de que o FGC já pagou 36 bilhões em garantias a credores do Banco Master, que esse valor de 36 bilhões representa 89% do valor a ser ressarcido. Inclusive, o FGC também alerta que as pessoas mantenham as notificações do aparelho celular ativas desses aplicativos para que elas não percam aí as atualizações em relação a esse ressarcimento. Tivemos também outros desdobramentos, um deles também trata sobre a Comissão de Valores Imobiliários, que anunciou também nesta sexta-feira que criou um grupo de trabalho para fazer uma análise técnica sobre todo esse processo envolvendo o Banco Master. Este grupo de trabalho que vai começar a atuar nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, com um prazo estimado aí de 3 semanas para fazer uma análise de todo esse processo e chegar a uma conclusão. Ao final desses trabalhos, há uma expectativa de que um relatório seja apresentado ali na Comissão de Valores Imobiliários, seja votado, inclusive prevendo algumas sugestões para melhorias na regulação deste setor. Realmente são vários desdobramentos. Tivemos também ontem uma operação da Polícia Federal no governo do Amapá, relacionado também à Previdência, porque a Previdência do Estado teria feito um aporte aí de 400 milhões de reais em títulos de investimentos de renda fixa no Banco Master, o que poderia gerar prejuízo também para a Previdência do Estado do Amapá. Volto com você. Tá certo, Suane. Obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Ainda na capital federal, estou com o nosso analista de política, Raniel Bragon, hoje comigo, para a gente falar mais sobre os desdobramentos do caso Master. A cada momento, Raniel, a gente vem falando muito isso, Surge um novo fio que puxa mais histórias e, enquanto isso, pouca vontade para a abertura de uma CPI de fato em Brasília, É isso?
Exatamente, Roberta. Já tem assinaturas suficientes de deputados para uma CPI na Câmara, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já deixou claro que não vai instalar essa comissão. Ele argumenta que há outros 15 pedidos de CPIs parados na sua gaveta e que, se ele fosse instalar, ele teria que seguir essa ordem cronológica. Como na Câmara só podem funcionar 5 CPIs simultâneas, ele praticamente descartou a criação da CPI do Master. Aí já também há assinaturas de deputados e senadores para a criação de uma CPMI, que é uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Mas isso depende da decisão do senador Davi Alcolumbre, que justamente ele é a pessoa que indicou esse presidente da Fundação da Previdência do Amapá, que sofreu uma operação de busca da Polícia Federal aí recentemente. Essa Associação de Previdência do Amapá, ela foi a segunda associação de previdência que mais investiu no Master, só atrás da Fundação de Previdência do Rio de Janeiro. Então, há muitas conexões políticas que, por hora, têm impedido a instalação de uma CPMI. E esses 2 casos mais recentes que aconteceram, que é o caso do BRB, que está buscando aí soluções para evitar um aporte dos cofres públicos do Distrito Federal. E esse caso da operação no Fundo de Previdência do Amapá, eles mostram a parte do prejuízo aos cofres públicos de todo esse caso do Master. Porque o ressarcimento que está sendo feito aos investidores, aqueles que tinham aplicações até R$250 mil, eles estão sendo feitos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo composto por contribuições dos próprios bancos, então contribuições privadas. Mas há muito prejuízo aí também do prejuízo público, que pode ser revertido para os cofres públicos. E esses 2 casos, o do BRB aqui no Distrito Federal e do Amapá e de outros fundos de pensões aí também pelo país, Rio de Janeiro e outras cidades, mostram que há um prejuízo público também relevante, Roberta. Exatamente. E a gente viu, né, um banco estatal, o BRB, pertence ao governo do Distrito Federal, tentando comprar um banco privado à beira da insolvência, com vários sinais de que havia sinais fraudulentos ali nesse banco, seguindo o Banco Central. Então, a gente ainda vai ter que acompanhar muitos detalhes dessas investigações e estaremos atentos. Ranier volta comigo daqui a pouquinho para a gente falar não só de Banco Master, de temperatura para abertura de uma CPI, mas também sobre outros assuntos políticos importantes nesse fim de semana. Até já, Ranier.